esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil. São poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Saudações, nação rubro-negra! Arrascaeta ultrapassou ninguém menos que o Maestro Júnior na artilharia histórica do Flamengo. É, meu parceiro, o uruguaio mágico tá voando, e o Grêmio que o diga. Mas calma que essa é só a primeira notícia do vídeo de hoje. Fica comigo até o fim porque vamos falar sobre a vitória maiúscula sobre o Grêmio, os bastidores da derrota vergonhosa pro Central Córdoba, a recuperação do Pedro, o estilo ousado da nossa zaga e ainda uma declaração surpreendente do Felipe Luiz que ninguém esperava. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora nessa! Depois da tragédia rubro-negra contra o poderoso Central quem? Digo, Central Córdoba, a nação precisava de uma resposta, e não era qualquer resposta não. A gente queria goleada, show, esquecer o último jogo e sonhar com o título. E o Flamengo entregou. Tá certo que não teve goleada, mas teve controle de jogo, superioridade técnica e o mais importante, vitória fora de casa contra o Grêmio, que nunca é fácil. Logo de cara, aos 3 minutos, o bruxo uruguaio chamado Arrascaeta já botou a bola na rede. E olha, não foi só um gol, foi arte. O Edenilson tentou cortar, entregou de presente e o Arrasca foi lá, driblou o goleiro Thiago Volpi como quem dribla criança no recreio e guardou. Gol mais rápido do Brasileirão até agora. Com menos de 5 minutos, o Grêmio já estava atrás do placar e olhando pra cima pensando, o que aconteceu aqui? E o mais bonito nem foi o gol, foi a postura. O Flamengo controlou o jogo o tempo inteiro. Posse de bola, triangulação, solidez na defesa, aquela movimentação inteligente. Deu até pra ver Michael e Arrascaeta trocando de posição, confundindo completamente a zaga adversária. O lado esquerdo foi o mais produtivo, e não à toa. Foi ali que o jogo se desenrolou, mas vamos falar a verdade. Se tem um ponto pra ajustar, é a finalização. 60% de posse de bola, domínio total no meio, mas só 2 finalizações no primeiro tempo. É como ir no rodízio de pizza e comer só 2 fatias. Não pode. Faltou aquele chute mais rápido, aquela fome de matar o jogo logo. Porque se deixar o adversário respirar, a gente sabe, né? Pode complicar. Aliás, a única coisa que funcionava pro Grêmio era a chuteira do Pavon. O cara tentou de longe 2 vezes, mas o Rossi tava ligado e tirou com a pontinha dos dedos. Monstro demais! E olha, quase não trabalhou, mas quando foi chamado, mostrou por que tá ali. No segundo tempo, o Flamengo voltou com o mesmo controle, e foi aí que entrou o homem que subiu na cotação da nação, Cebolinha. O cara entrou ligado no 220V e logo mandou um passe açucarado pro Arrasca, que cortou 2 marcadores como se fosse videogame e chutou no cantinho. Golaço, 2-0 no placar, festa garantida na arquibancada e sofrimento do outro lado. Mais um dia normal pro Flamengo. Vale destacar também a consistência defensiva. O Wesley foi bem, Alexandro deu conta do recado e no meio, Pulgar e De La Cruz fizeram uma muralha, 7 desarmes só entre os dois. Parecia até que estavam com controle remoto marcando cada jogada. Mas ó, o destaque mesmo vai pro entrosamento. De La Cruz fazendo cobertura, Arrasca flutuando entre linhas, Bruno Henrique tentando, Michael participando. O time jogou como um time grande tem que jogar fora de casa, sem soberba, com inteligência e autoridade, e tudo isso com Pedro no banco, hein? Já falamos sobre isso, mas anota aí. Se o Flamengo mantiver esse ritmo e acertar o pé nas finalizações, tem tudo pra embalar uma sequência daquelas no Brasileirão, e a nação agradece, porque o coração rubro-negro já sofreu demais nessa temporada. E segura aí que já eu te conto sobre a fala sincera do Cebolinha, e a polêmica com os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira. Antes disso, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do jogo de ontem. Agora a gente precisa falar do que aconteceu na quarta. Porque, sinceramente, perder no Maracanã pro Central Córdoba é nível Vasco na Sul-Americana. Ninguém esperava, mas teve gente que botou a cara e assumiu. O Cebolinha, por exemplo, admitiu que o time subestimou os argentinos. Ele disse com todas as letras que talvez o Flamengo tenha entrado em campo de salto alto. E olha, o que a gente viu foi bem isso mesmo. Um time moroso, sem garra, achando que a qualquer momento ia fazer o gol. E o futebol, meu amigo, não perdoa soberbas.
Mas pra dar o crédito, o mesmo Cebolinha entrou contra o Grêmio e deu uma linda assistência pro Arrasca, além de quase marcar também. Mostrou personalidade, disse que conversaram no vestiário, que sabiam que precisavam responder rápido e responderam com vitória e bola na rede. Tá perdoado Cebolas, agora um marco mais do que importante. Sim, é verdade, com os 2 gols marcados contra o Grêmio, Arrasca chegou a 78 gols com o manto, ultrapassando o eterno Júnior, o nosso maestro da década de 80. O próprio Júnior, que estava comentando o jogo, foi surpreendido ao vivo e reagiu com elegância. É uma honra ser ultrapassado por ele, e é mesmo uma honra pra gente ver o Arrasca brilhar em campo com esse nível de regularidade. O cara é decisivo, inteligente, técnico e ainda tem sangue quente quando precisa. Não à toa, já entrou de vez na história do clube. E antes de continuar, comenta aí embaixo, em que lugar você colocaria o Arrascaeta no ranking dos maiores gringos da história do Mengão? Será que já passou o Pet? Eita, polêmica no ar. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Isso ajuda demais o canal a crescer e espalhar a palavra rubro-negra pelo YouTube. Agora, vamos falar de um cara que ficou só assistindo do banco, Pedrão da Massa. O artilheiro voltou a ficar disponível depois de uma grave lesão no joelho. Era esperado só para o segundo semestre, mas graças a uma recuperação muito boa, o camisa 9 já tá com o grupo. Jogou alguns minutos contra o Central Córdoba, mas contra o Grêmio ficou no banco o tempo todo. Muita gente achou estranho e o próprio Felipe Luiz explicou. Disse que o jogo pedia um cara mais leve, mais veloz para explorar os espaços no contra-ataque. Por isso, escolheu o Juninho. Mas deixou claro que Pedro vai ganhar minutos gradualmente. Sinceramente, eu acho correto. Não dá pra forçar o retorno de um jogador que vem de lesão séria, ainda mais sabendo que o Pedro é uma peça importantíssima pro restante da temporada. Agora eu passo aquele leve paninho pro Filipinho por ele ter colocado o Pedro contra o Córdoba de forma desesperada. Tá perdoado também, mas uma coisa é certa, com Pedro voltando, o Flamengo fica ainda mais perigoso. Imagina Arrasca, De La Cruz, Bruno Henrique e Pedro todos voando juntos. Aí é covardia. E uma coisa que o Felipe falou e deixou uma pulga atrás da orelha foi sobre a zaga. Ele falou que Léo Ortiz e Léo Pereira, nossos zagueiros titulares, estão jogando muito bem, só que estão jogando do jeito deles. Segundo o treinador, ele não pede para atraírem os atacantes adversários na saída de bola, mas os caras gostam de viver perigosamente. Meu coração aqui vai a 1000 quando os caras atraem a pressão. O Felipe disse que prefere a progressão rápida, sem atrair pressão, mas os Léos gostam do risco, gostam de segurar um pouquinho, chamar o adversário e aí sim soltar o jogo. Ou seja, o técnico quer uma coisa e os caras fazem outra, mas está funcionando, então a gente finge que não viu, né? A verdade é que os dois estão seguros, técnicos e confiantes. Se continuar assim, pode atrair quem quiser, mas fica o alerta. Uma hora esse estilo pode custar caro se vacilar na saída de bola. Ainda mais contra times que marcam pressão pesada. Então, olho aberto, Filipinho. E agora o foco é total no Brasileirão. O próximo compromisso é quarta-feira, contra o Juventude, no Maraca. Hora de fazer o dever de casa, empolgar a torcida e, quem sabe, ver o Pedro voltando a campo com mais minutos. O Flamengo já começa a dar sinais de entrosamento e com a Arrascaeta voltando à velha forma, a confiança volta com tudo. De La Cruz também foi destaque contra o Grêmio, com vários desarmes e boa movimentação. O meio tá encaixando bem, e com Cebolinha crescendo, o ataque ganha novas alternativas. Sem falar em Rossi, que fez defesaça nos acréscimos e garantiu o clean sheet. A torcida tá empolgada, mas com o pé no chão, porque como bem disse o Cebolinha, cada jogo tem que ser encarado como uma final. A Libertadores ainda tá viva, o Brasileirão tá só começando e o elenco tá encorpando. O trabalho do Felipe Luiz começa a mostrar frutos, mas ainda tem muito a evoluir, principalmente na questão da eficiência ofensiva. Não dá pra finalizar só 2 vezes por tempo, né? Flamengo é seleção, e se você quer seguir acompanhando esse time que mistura drama, magia e muita paixão, se inscreve agora no canal Seleção Rubro-Negra. Aqui você fica por dentro das últimas notícias, com opinião e aquela corneta que todo flamenguista ama. Ativa o sininho e vem com a gente, porque a temporada promete e o Mengão tá só começando a esquentar. Vamos pra cima!